Bom dia, torcedor afeano. Vamos iniciar nossa coletiva de imprensa com a técnica Jéssica de Lima, nossos setoristas presentes aqui na sala de imprensa da Fonte Luminosa, Rafael Zocco, do portal RCIA, equipe Dimensão Grená, Marquinhos Chiocchini, da equipe Os Campeões da Bola, Rádio Cultura FM, Gustavo Porto, da EPTV. Jéssica, bom dia. Bom dia. Olá, Jéssica, bom dia. Queria que você comentasse sobre como foi essa preparação e tem sido, é claro, essa preparação para esse duelo contra o Palmeiras, um pouco mais de uma semana para trabalhar. Queria que você comentasse como é que foi essa semana de preparação no aspecto tático e também mental para esse primeiro duelo aqui em Araraquara. Olha, essa semana nós tivemos um tempo maior de preparação, que desde quando eu cheguei aqui é a semana mais tranquila, vamos se dizer assim, onde a gente conseguiu trabalhar com mais calma alguns aspectos, alguns pontos a melhorar e pontos estratégicos que a gente busca para conseguir trazer para o adversário maiores dificuldades. Emocionalmente, eu acho que as meninas estão muito bem, muito confiantes. Eu acho que toda a preparação que nós fizemos e vindo de um jogo emocionalmente pesado contra o Red Bull, nos trouxe muito mais confiança. Embora eu já sentia delas muita segurança no trabalho, mas às vezes a gente precisa de um resultado, as coisas acontecerem para o atleta, sobretudo de alto rendimento, ele é muito vulnerável à derrota e à vitória, e não às vezes ao processo. O processo às vezes é muito custoso, de você acreditar em algo que você sabe que vai dar certo, mas às vezes demanda um pouco mais de tempo. E com essa vitória sobre o Red Bull, ratificando a nossa classificação, eu acredito que a confiança das meninas foram acentuadas ainda mais. E eu acho que, como eu falei, é a melhor semana que eu tive aqui para trabalhar com tranquilidade, para conseguir investigar em treinos mesmo, e avaliar melhor o adversário, as propostas que nós temos, o que poderíamos mudar, o que poderíamos continuar, quais as possíveis estratégias que o adversário pode utilizar contra a gente aqui. Então, para mim, foi a melhor preparação possível. Jéssica, bom dia. Queria que você falasse, a gente até comentava na última coletiva, após o jogo da classificação, sobre o equilíbrio, o quanto esse equilíbrio pode fazer a diferença nesse primeiro jogo da quinta-feira, Claro, Palmeiras e São Paulo ficaram na ponta, mas a gente até comentava, a pontuação muito pequena, muito curta entre os 4 classificados, e o quanto isso pode fazer a diferença favorável, principalmente para a sua equipe, com esses 10 dias, 11 dias que teve de preparação para o jogo contra o Palmeiras. Bom dia. Eu acho que jogos assim são, de fato, é clichê no futebol, mas eles são detalhes, até porque as equipes se conhecem muito. Já jogam contra em brasileiro, em paulistas. Geralmente é a mesma equipe, talvez mude de um ano para o outro, uma ou outra atleta, mas os treinadores no futebol feminino eles se mantêm há muito tempo, diferente do masculino. Então, é tudo muito detalhezinho assim, que a gente tem que tentar buscar para surpreender o Palmeiras e da mesma forma eles, porque hoje a gente estuda, a gente vê, a gente avalia. E eu acho que nesses jogos, sobretudo de semifinais, onde tem uma conotação emocional muito grande, eu acho que a gente tem que se aliar à parte técnica e tática também, mas a questão emocional de jogar dentro de casa, isso tem que ser muito mais favorável para nós e trazer essa pressão de primeiro jogo para o adversário, de sentir esse ponto a nosso favor, já entrando na outra resposta. Eu acho que jogar dentro de casa no primeiro jogo e trazer disso algo pontual de uma forma positiva é uma das estratégias que a gente pode buscar, mas não de uma maneira de pressa, de tem que fazer. Não, eu acho que é algo que a gente pode tirar de positivo esse primeiro jogo sem casa, para a gente tentar surpreender e fazer um placar positivo. Bom dia, Jéssica. Gustavo Porto, da IPTV. A Ferroviária vem de eliminações recentes em mata-mata, no Brasileirão, caiu nas quartas de final. Na Libertadores, caiu nas quartas de final também. E na Ladies Cup, apesar de não ser um mata-mata, era um campeonato curto ali, onde uma derrota podia custar a vaga na final. Quais são as lições que o time tirou dessas eliminações recentes para não repetir no Paulistão? Olha,
se eu posso tirar algum ponto positivo de todas essas eliminações, é que os pontos nos quais nós fomos eliminados, nós não fizemos novamente nos outros jogos. Eu sempre pontuo para as meninas que possam vir novos erros, mas não os erros que nós já tivemos. Eventualmente, uma coisa ou outra pode acontecer, porque é ser humano e é esporte. Mas eu acho que, a partir de cada eliminação que nós tivemos, nós melhoramos aquele ponto que eu achei que foi vulnerável, que talvez poderíamos melhorar, nós melhoramos. Eu acredito que isso seja uma evolução da equipe, uma coesão de equipe, um acentuamento das ideias, um entendimento maior sobre as propostas de jogo. Então, nesse sentido, eu vejo que a equipe hoje ela é muito mais madura, ela é muito mais consciente do que faz dentro do campo e não errou os mesmos erros que errou em outros momentos. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente aprendeu com o que aconteceu e que, se vier novos erros, que não sejam tão pontuais, que foram que nos tiraram. E a gente treinou essa semana para isso, para que a gente não seja surpreendido e que a gente consiga fazer dessas eliminações algo positivo, algo de até ficar mais cascudo mesmo, sabe? Eu acho que as meninas elas têm que tirar disso uma lição positiva, eu acho, porque a derrota ela é dura, mas ela ensina pra caramba. Ensina muito, muito mais. Mas muito. Eu aprendi muito mais perdendo do que ganhando, mas muito, não tem nem o que falar. Mas é óbvio que a gente não gosta de perder, né? Eu odeio perder. Todo mundo que está em alto rendimento e vive de competição odeia perder. Então, eu acho que desde quando eu cheguei aqui, eu acho que a equipe é a que está mais madura, está mais preparada para um jogo como esse. Ô, Jéssica, você já foi campeã paulista jogando pelo Rio Preto, né? O Campeonato Paulista é talvez o mais clássico dentro do futebol feminino do Brasil. O que você pode falar agora desse momento como treinadora jogando, né, disputando uma semifinal da competição, né? O que a Jéssica pode passar de toda a sua experiência, apesar da Ferroviária ter um elenco também bastante experiente, algumas remanescentes do último título paulista lá de 2013. O que a Jéssica pode passar nesse momento para o elenco? Muita tranquilidade, porque eu participei... eu fico muito feliz porque eu tenho um carinho muito especial com o Campeonato Paulista. Eu acho que é o campeonato que me formou como atleta de alto rendimento, porque aqui sempre foi muito organizado. Então, é um campeonato em que eu tenho um carinho muito grande. E estar no meu primeiro ano como treinadora e já disputar uma semifinal de Campeonato Paulista, para mim, é um orgulho muito grande, assim, até me deixa muito orgulhosa pela dificuldade que é esse campeonato, essa competição, né? É uma competição muito difícil. Então, o que eu posso passar para elas é uma tranquilidade de saber que são jogos, por mais que sejam semifinal, mas o Campeonato Brasileiro, inevitavelmente, uma rodada sim, uma não, é jogo difícil. E são meninas que já estão habituadas com jogos difíceis. Isso é um ponto muito positivo que a gente tem aqui com o elenco. E trazer aquilo que eu mais gosto de jogos de mata-mata, né? A luta, a entrega, a raça, a vontade, a dedicação, o comprometimento. E isso o adversário não pode ser maior que nós. Ele pode ter outras questões maiores que a nossa, mas isso ele não pode ter. E eu acho que isso faz muita diferença nesses jogos. Faz muita diferença. E acredito muito isso aos meus títulos em jogos finalistas, porque um paulista eu ganhei dentro de casa e um eu ganhei fora. Então, eu sei o quanto é jogar dentro de casa e quanto é jogar fora de casa. E a gente tem essa possibilidade de seguir, mas vai passar muito pelo empenho das meninas, muito pela dedicação, muito pelo querer conquistar isso. Acho que o querer do ser humano, ele supera fronteiras, ele faz você se tornar uma pessoa gigantesca. E se tem alguma coisa dentro da tranquilidade que eu posso passar para elas, é enfrentar qualquer um de igual para igual, com condições de ganhar plenamente. Você falou do lado querer, né? O lado positivo, né, da equipe quando ela esteve pressionada, né? Pressionada, eu digo, para ter o resultado naquela partida, com a situação que estava o jogo do Corinthians também, o time respondeu positivamente. O quanto isso também entra de forma positiva,
e ainda pegando até um gancho dessa pergunta do Zoco, a sua experiência na época como jogador em decisões, unindo com a experiência de jogadores que você tem no elenco, como a Luciana, a Daiane, a Barrinha, entre outros, a própria Ingrid, que na época do Corinthians participou de várias decisões, o quanto isso unido pode fazer a diferença contra o Palmeiras, né, a favor da Ferroviária quinta-feira e na outra partida também. Acho que a Ferroviária, ela tem, já pontuei isso em outras situações, a Ferroviária tem algo que é muito próximo da minha essência como jogadora, da luta, da entrega, de acreditar até o final. Eu tenho muitas lembranças e jogos em que eu classifiquei no último minuto, em que eu lutei até o final e a vitória veio. E tive muito mais positivo do que negativo. Muito por conta de se entregar até o último minuto de jogo mesmo. Viradas homéricas, de estar 2-0, em 5 minutos virar 3-2. Muito porque tem dentro de mim essa essência de acreditar. Isso, conflito não, isso é muito próximo como pessoa, né? Porque, para mim, isso vai muito do que a pessoa tem de si para consigo. Eu não acredito que é indissociável essas coisas. Eu acho que a atleta, que ela tem esse perfil de vida, que ela tem isso como ser humano, ela acaba tendo isso dentro do campo também. Então, e a Ferroviária tem muito disso. Eu já vi muitos jogos aqui da Ferroviária também, de viradas homéricas, de lutar até o final e conquistar. Eu já conquistei aqui mesmo na Ferroviária uma classificação virando 2-1, se não me engano, em 2015. Então, assim, é isso que a gente tem que ter na cabeça, que é até o final de fato, é acreditar de fato até o final. Não tem que ser aquela coisa, vamos até o final, todo mundo junto, é guerreira. Não, isso tem que ser uma verdade na vida da atleta, porque se torna inegociável conforme vai passando os jogos e a carreira dela. Isso vai se tornando parte dela. E é isso que eu tento trazer aqui desde quando cheguei, para que quando chega nesses jogos decisivos, isso aconteça. Isso não se adquire de um dia para o outro e nem com falácia, isso é no dia a dia. Isso é no treino, é todo treino, é o seu melhor todo treino, é seu melhor todo dia. Porque quando você for jogar um jogo nesse sentido, não vai ser tão custoso, tão dispendioso, tão sacrificante. Não, é algo que já está inserido dentro de você. Então, acho que jogos como esse, você tem que acreditar até o final se as coisas não estão tão bem. E se as coisas estão bem, é se manter um nível de atenção para manter ele até o final. Não dá para você... Tanto que a gente tem a própria prova do nosso próprio jogo contra o Palmeiras, né? A gente não pode se abster de um segundo, que a gente sabe que o preço a pagar é muito caro. Então, é nesse sentido que eu penso. Jéssica, falando um pouquinho do Palmeiras, quais são as qualidades do atual campeão da Libertadores que vocês observaram, né, durante essas últimas partidas? Quais são as dificuldades que vocês esperam encontrar também na quinta-feira? E falando um pouquinho do árbitro de vídeo, qual que é a sua opinião da utilização do VAR agora na semifinal? O Palmeiras, ele tem no seu elenco quase 100% de atletas que ou estão na seleção ou foram selecionáveis, ou de base, ou de... Então, um elenco muito forte, né? Investiu muito pesado. Acho que, tecnicamente, é um time talvez o melhor do Brasil, na minha opinião, individualmente falando. E coletivamente, é um time que está muito tempo junto, é um trabalho que está muito tempo junto, né? O treinador, ele estava desde o Sub-18, era Ponte Preta, depois virou Palmeiras, mas já tinha um trabalho com a Ana, e depois veio o BL, e ele era do Sub-18, e depois ele subiu, né, ele pegou nas semifinais do Campeonato Brasileiro, então ele foi subindo e trazendo a mesma ideia dele há muito tempo, e conforme esse projeto foi crescendo, ele só foi trazendo jogadoras com níveis maiores. Então, é uma equipe que tem muito entrosamento, joga muito bem junto, tem uma qualidade individual, como já pontuei, e um time que gosta muito de ter a bola, né? Um time que, por essa qualidade individual, tem essa condição de ter muita bola. Então, é um treinador que tem pensamentos e ideias de jogo sempre de construção e organização, não faz muito jogo de transição, gosta muito de ter a bola sempre, começa e tenta achar as melhores oportunidades. É um time que busca os espaços entre linhas para tentar avançar. Não utiliza, às vezes, muitas bolas longas, até porque tem jogadoras com muita qualidade. Então, tem muitos movimentos e conexões de lado,
tenta atrair o time, fazer movimentos contrários para que traga alguma confusão na nossa defesa para poder estar entrando, e faz uma ocupação dentro da área com muitas jogadoras. É uma equipe que geralmente vai de pé em pé e perde muito pouco a posse de bola quando eles estão em organização. Então, nesse sentido, é um time que gosta e tem condições de controlar muito o jogo. Ele tem um volume ofensivo muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também tem situações vulneráveis que não vou pontuar aqui, que eu acho que são estratégias nossas de tentar sanar esse potencial deles, mas que a gente trabalhou essa semana para que sejamos eficientes naquilo que a gente visualiza que eles têm de vulnerabilidades, né? Mas é a melhor equipe sul-americana, atual campeã, e que nos traz muita alegria de jogar um jogo desse contra uma equipe nesse nível. Do VAR. Desculpa, é do VAR. Do VAR, a gente vai ter uma reunião hoje sobre o VAR, que vai expor para a gente. Então, assim, eu não sei muito tecnicamente agora informações sobre. Eu acho que engrandece, né? Eu acho que engrandece. Mas, mesmo assim, a gente sabe que VAR ainda ele está num momento ainda de amadurecimento ainda. Então, sinceramente, eu não sei como que ele vai ser em alguns sentidos, porque eu participei da Copa do Mundo Sub-20 e teve VAR lá, e teve um jogo que teve, acho que, 3 pênaltis. Então, ainda há discussões de interpretações sobre o que é, o que não é, e eu não sei o quanto isso vai impactar no VAR. Eu acho que, às vezes, por essa dificuldade, está ainda se implementando no Brasil o VAR, às vezes o jogo fica muito parado, fica muito chato, na minha opinião, fica lá 5, 6 minutos para discutir situações pontuais. Espero que isso não aconteça, espero que seja uma coisa mais ágil, que trazendo agilidade. Eu sou a favor da tecnologia, eu sei o quanto é ruim você sair de uma competição, porque um lance, às vezes, grotesco, crasso, às vezes é uma coisa muito... 30 segundos, 10 segundos de linha, você até entende, mas eu já fui prejudicada com erros crassos mesmo. E aí eu acho que o VAR nos dá essa possibilidade de não sair com essa sensação de ter sido injustiçado. Então, eu acho que, se for para contribuir, eu sou totalmente a favor, eu acho que cabe para o momento. Chegamos ao fim da nossa coletiva de imprensa, agradecemos aos torcedores que nos acompanharam, setoristas que estiveram aqui presentes na sala de imprensa da Fonte Luminosa. Jéssica, muito obrigado, um bom dia. Bom dia.